Destroços que podem ser daquele avião da Malaysia Airlines que desapareceu há mais de um ano com 239 passageiros a bordo foram localizados numa ilha remota no Oceano Índico. Vamos a Paris, então, falar com Lúcia Müsel, da Rádio França Internacional. Lúcia, boa noite para você. Bom, vamos deixar claro uma coisa primeiro, né? Que, por enquanto, os especialistas dizem que é preciso ter muita cautela, que é um pouco cedo, não é possível exatamente confirmar se esses destroços são do avião, não é isso? É isso mesmo. Por enquanto, não, Leilane. Ninguém sabe dizer exatamente o que são esses destroços, mas é claro, imediatamente o misterioso voo MH370 foi lembrado por especialistas em aeronáutica. Esse pedaço tem cerca de 2 metros e parece ser a asa de um avião. O fragmento foi encontrado pelos funcionários de uma associação de limpeza da Beira-Mar, na praia de Santo André, na Ilha da Reunião. Esse remoto território francês ultramarino fica no meio do Oceano Índico, a 700 quilômetros de Madagascar. A ilha francesa está a 5.700 quilômetros de distância de Kuala Lumpur, a capital da Malásia, de onde partiu o Boeing 777, que desapareceu no início do trajeto até Pequim, em março do ano passado. Essa aeronave nunca foi encontrada, apesar daquele impressionante aparato de buscas mobilizado para achar o aparelho, que levava 239 pessoas a bordo. Os especialistas em aviação também evocam outras 2 possibilidades para explicar esses destroços encontrados nesta quarta-feira. Eles poderiam ser de um avião bimotor que caiu em 2006 lá naquela região, ou então de um A310 da companhia Iemenia, que caiu na costa das Ilhas Comores em 2009. Testemunhas que acompanharam a retirada desse material do mar disseram que a suposta asa estava cheia de crustáceos, dando a entender que o fragmento estava há bastante tempo debaixo d'água. Esse material vai ser trazido aqui para Paris para ser analisado por investigadores especializados em acidentes aéreos. Então, a gente vai poder ter uma ideia mais clara do que eles são, Leilane. Pois é, Lúcia, e um dos motivos dessa cautela é porque alguns meses atrás, as equipes de busca chegaram a encontrar no mar também algumas partes, alguns pedaços que seriam desse avião. Agora, depois uma análise mostrou que era uma pista falsa, né? Pois é, chegou inclusive a ser irônico, porque a equipe de busca do MH370 acabou resgatando do mar os restos de um navio de carga do século XIX. Esse navio estava perdido no oeste da Austrália. Os destroços estavam a 4 quilômetros de profundidade e dentro do perímetro das operações, que chegou a atingir impressionantes 60 mil quilômetros quadrados. Essa foi, então, a última pista concreta do avião da Malaysia. As buscas são feitas por especialistas de vários países, como Austrália, Malásia, China, Estados Unidos, França, e com o apoio de navios e submarinos equipados com as tecnologias mais avançadas de resgate em alto mar. De fato, são as buscas mais caras da história da aviação, estimadas em até 360 milhões de reais. Mas até hoje não há qualquer explicação sobre o que aconteceu com esse avião. O Boeing simplesmente desapareceu dos radares 1 hora apenas depois de decolar, Leilane. São questões que precisam ser respondidas, que criam essa incógnita, né? E aí acabam habitando o nosso inconsciente sobre que mistério é esse. Obrigada, Lúcia. Bom, vamos falar mais sobre esse assunto, porque é sempre um assunto que intriga todo mundo quando se trata de aviação, né? E aqui no estúdio comigo está Gustavo Cunha Mello, que é especialista em gerenciamento de risco. Gustavo, muito obrigada. Eu que agradeço. Boa tarde. Bom, o que deve ser feito nessas peças? Que tipo de análise para dizer se elas são ou não desse avião? Toda peça de uma aeronave, toda ela tem um número de série. As imagens que a gente viu podem ser flaps ou ailerons, que são partes de instrumentos de manobra da aeronave que ficam nas asas. Ela tem um número de série, ela vai ser desmontada, esse número de série vai ser verificado, é muito fácil, muito simples. É como se fosse um chassi de um carro. Exatamente. Então, na documentação do avião vai ter lá que a placa de número de série tal era do avião tal. Então, isso é fácil de identificar. Em pouco tempo a gente vai saber se as peças correspondem ou não ao Boeing essas 777. peças aí, quer dizer, mesmo uma peça pequena, porque não é uma peça muito grande, né? Mas ela tem em algum lugar esse registro. Se não tiver, por algum motivo, ficasse em outra parte tal, que não tenha sido encontrada, aí dificulta, sem dúvida, mas a peça é bastante razoável que a gente encontre algum número de série aí sim. Agora, Gustavo,
qual é a explicação? Quer dizer, na sua opinião, isso, pela sua experiência, deve ser? E qual é a explicação? A gente viu ali, o avião ia para um lado e as peças foram encontradas num sentido diametralmente oposto. O avião ia para um lado, mas primeiro vamos lembrar, em março de 2004, o avião desligou todos os sistemas... 2014, perdão. Março de 2014, acho que dia 8. Isso. Ele saiu de Kuala Lumpur com destino a Beijing. A gente está com o mapa aqui, né? Ele saía de Kuala Lumpur a Beijing. Por outro lado, ele ia para a China. Então, ele voltou, ele desligou todas as comunicações e fez uma curva. Aí o radar primário, que é um radar de guerra, que capta pelo metal do avião voando, mas o avião não emitia mais nenhum sensor, nenhum sinal para os satélites. Ele perdeu toda a comunicação, o que indica ou suicídio do piloto ou terrorismo. E aí ele mudou a rota totalmente para o Oceano Índico ali, para o lado esquerdo da imagem. Exato. E aí caiu em algum ponto que ninguém sabe dizer qual. Estamos procurando até hoje. Ali no Oceano Índico tem correntes, em todos os oceanos tem grandes círculos de correntes marítimas e que podem explicam ter levado peças do avião até ali o oeste da África. 5.700 quilômetros. Um ano empurrando. As peças vão sendo empurradas. Exatamente. Você lembra, a gente mostrou aqui algumas vezes, eu acho, na época do tsunami no Japão, Exatamente. Peças que apareceram do outro lado, nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, exatamente. Então elas atravessam mesmo pelas correntes marinhas. Pelas correntes marinhas. E essas peças, pela cor da peça, pela pintura do avião, pela conformidade da peça, ela pode ser, de fato, de um avião Boeing 777. E se ela for de um 777, fica mais fácil, mesmo que não tenha o número de série, de identificar que é desse avião, porque não tem um outro avião Boeing muitos 777 caídos, é um avião super seguro. E, número um, isso, poucos acidentes com 777. 2, naquela região não tem histórico de uma queda com 777. Então, se encaixar na perfeita conformidade de uma peça, de um flap ou de um aileron, de uma asa de um 777, é porque é dele. Agora, diante disso, dá para a gente arriscar uma causa ou você fica com essas duas opções, suicídio ou terrorismo? Em toda investigação de acidente aéreo, você usa todos os fatores e informações que você tem. Essa peça não vai ajudar a dizer o porquê caiu. A gente precisa da caixa preta, precisa de todo o resto do avião para poder emitir um juízo de valor. Agora, o que ela ajuda? Ajuda a dizer que ele de fato caiu. Porque fica esse mistério, sai né? aquela teoria da conspiração de que foi sequestrado, está escondido em algum lugar. Isso. 2, por ali, caiu por ali. Então, você muda a rota, o raio de buscas para encontrar o restante. Juridicamente, uma peça como essa serve também para indenização para as famílias? Não, a indenização independe, né? Já foi dado como um acidente, já foi assumido pela companhia aérea que houve um acidente com vítimas e a indenização já corre um curso normal, independe desse encontro das peças. Exatamente. Quer dizer, a questão é mais de solucionar o mistério, porque o mistério sempre fica no inconsciente da gente, é isso que você diz. Será que eles estão vivos em algum lugar, né? O mais importante para o gerenciamento de risco é a gente encontrar e descobrir o que aconteceu para evitar novos acidentes. Muito obrigada, Gustavo Cunha Lima, Gustavo Canha Mello, pelas suas explicações. Eu que agradeço. Foi um prazer poder te ouvir. Obrigado.